concede a cada um. Nós que aqui estamos, a você que está em casa, aqueles que ainda porventura possam estar chegando, possam estar entrando. Nós estamos aí no Facebook, nós estamos também no YouTube. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Para que a gente saiba quem está aí do outro lado. Amém? Vamos orar. Você que está em casa também, ore conosco neste momento. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, nesse dia escolhido pelo Senhor, para que nós possamos juntos estarmos, ó Deus, na Tua presença, Pai. Noite de ensino, noite de aprendizado, noite que nós queremos, ó Deus, aprender da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos iluminar, que o Senhor venha abrir a nossa mente, ou o nosso intelecto, ó Deus, para que nós possamos aprender do Senhor, para que nós possamos ouvir o Senhor falar conosco através da Tua palavra. Abençoe, Senhor, aqueles que estão presentes neste lugar, aqueles que estão em casa, que o Senhor Jesus possa abençoá-los da mesma forma, Senhor, guardando, protegendo-os, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Pegue aí já a revistinha. Nós vamos iniciar corrigindo, o nosso, revisando o conteúdo, as perguntas que ficaram para ser respondidas. Amém? Então que você pegue a tua revistinha, na lição de número 1, lá no final dela, revisando o conteúdo. Tem as perguntas que ficaram no ar. Amém? Então a primeira pergunta é: o que Pedro enfatiza a respeito dos escritos sagrados? A resposta: Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Está lá em 2 Pedro 1, 20 e 21. A segunda pergunta era: o que é revelação geral? Chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte, por meio da história, do universo e da natureza humana. Amém? Chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte, por meio da história, do universo e da natureza humana. Terceiro, caracterize a revelação especial. Essa era a pergunta. A resposta: reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas, conforme João 1 e 5:39. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Dá um toque se está chegando aí legal para você, não é? Se o som está bom, a imagem está boa, para que qualquer coisa a gente possa estar corrigindo aqui, amém? A pergunta de número 4 era: cite as 3 evidências internas que autenticam as Escrituras. Vamos lá para a resposta: unidade e consistências das Escrituras, ação do Espírito Santo nas Escrituras, profecias de eventos futuros nas Escrituras. Vamos lá? Unidade e consistências da Escritura, ação do Espírito Santo nas Escrituras, profecias de eventos futuros nas Escrituras. Quinta pergunta era: como podemos ratificar que a Bíblia é a autoridade final? Resposta: todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras, e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar coisa alguma. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Todas as doutrinas necessárias
para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar coisa alguma. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Amém? Corrigido? Amém? Vamos passar para a lição de hoje, a lição de número 2. Está aí na tua revistinha, já pega a tua revistinha, já pega a Bíblia, já deixa aí do lado. Amém? Gostaria muito que você pudesse usar a Bíblia e não o seu celular, mas que você pudesse manusear a palavra de Deus. Amém? Então a lição de número 2 tem o título de A Inspiração Divina da Bíblia. Está aqui atrás no telão, não sei se você consegue visualizar, mas é isso aí, a inspiração divina da Bíblia. O texto áureo, desta lição diz o seguinte: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, segundo Timóteo 3,16. Nós aprendemos na lição anterior que redarguir, quer dizer trazer resposta. Então a palavra de Deus nos traz resposta às nossas necessidades e àquilo que nós precisamos. Amém? Verdade prática desta lição: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Amém? Também na tua revistinha nós temos aí a leitura bíblica em classe, aqui distribuída em duas partes. A primeira parte do livro de 2 Timóteo, do 3, do 14 ao 17, e a segunda no livro de 2 de Pedro, 1:19 ao 21. Então nós vamos estar lendo Timóteo, 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Amém? Isso está na tua revistinha, não precisa abrir a Bíblia por enquanto. Diz assim a palavra do Senhor: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Pedro 1:19 ao 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Nós cremos que a Bíblia é inspirada, é inspirada divina, verbal e plenariamente. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos nossos corações. Nesse sentido, trazer à luz a respeito da importante doutrina da inspiração das Escrituras é o objetivo maior dessa lição. Todo o trabalho pedagógico deve concorrer para isso. Amém? 2. Apresentação desta lição. Nós temos aqui a apresentação dessa lição, não tem aí na tua revistinha, mas nós temos aqui primeiro, o objetivo desta lição, que é refletir que a própria Bíblia reivindica sua inspiração divina.
Segundo, evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia. Explicitar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador e por isso nos ajuda a compreender as Escrituras. Motivação, não é? O que faz a Bíblia ser diferente de todos os outros livros? É uma pergunta. Porque a Bíblia está acima da literatura de Shakespeare, William Shakespeare, dos romances de Machado de Assis ou de outras obras clássicas. As respostas para essas perguntas está na transformação que o leitor sofre dentro de si enquanto lê a Bíblia com o auxílio do Espírito Santo. Amém? É o que eu disse. O segredo para a leitura da Bíblia é primeiro se começar com uma oração. E quando estiver lendo, pedir a orientação do Espírito Santo para que ele possa trazer instrução para cada um de nós. Amém? Aí você pega a tua revistinha, nós vamos ver aí a introdução. A palavra-chave para esta lição, a lição de número 2, é inspiração. Amém? Então a introdução diz o seguinte: a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Amém? Aí na tua revistinha, continuando, nós temos aí o tópico primeiro, né? A doutrina da inspiração bíblica. Glória a Deus. Você pega a tua revistinha, aí já pega também a Bíblia, já deixa aí do lado, que agora nós vamos começar a estarmos mexendo, não é? Manuseando a palavra do Senhor. Amém? Primeiro capítulo, a doutrina da inspiração bíblica. A inspiração bíblica é, em primeiro lugar, divina. Amém? Ela vem do Senhor, ela vem do nosso Deus. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, que está em Êxodo 24:4, já vai abrindo aí. Jeremias também foi advertido: não se esqueças nenhuma palavra. Jeremias 26:2. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios 2:13. João assegura que o Senhor lhes revelou coisas que brevemente devem acontecer. Amém? Apocalipse 1. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Lá no final da lição você vai ver o significado dessas palavras difíceis que nós estamos vendo aí, amém? Nós vamos abrir a palavra do Senhor agora no livro de Êxodo. Glória a Deus. Livro de Êxodo 24:4. Glória a Deus. Diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi determinado por Deus, Moisés escreveu. E levantou-se pela manhã, de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Tudo aquilo que foi determinado por Deus, Moisés escreveu. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Livro de Jeremias,
Jeremias 26:2. Vamos ver o que foi a instrução do Senhor. Jeremias 26:2 diz assim: assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhe dissestes, não se esqueças nem uma palavra. Amém? Essa foi a instrução dada por Deus a Jeremias, que ele se colocasse no átrio da casa do Senhor, dizendo a todas as cidades de Judá que vieram, que estavam ali para adorar na casa do Senhor, todas as palavras que te mandei dizer, digas, não se esqueça de nenhuma palavra. Glória a Deus. 1 Coríntios 2:3, vamos ver o que Paulo disse, Paulo disse que usava as palavras. 1 Coríntios 2, 1 Coríntios capítulo 2, 13. 1 Coríntios capítulo 2, 13. Amém? Vou dar um tempinho para que você possa estar achando, procurando. Mais uma vez eu peço a você, irmão, que está em casa, não use o celular, use a palavra de Deus, use a Bíblia, você tem ela em casa, vamos aprender a manusear a palavra do Senhor. Amém? 2,13. Veja o que Paulo diz quando escreve aos Coríntios: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Amém? Falando pelo Espírito, falando através do Espírito Santo. Glória a Deus. Livro de Mateus capítulo 5, versículo 18. Veja o que Mateus escreve. Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio única e exclusivamente através de Deus. Nós vamos aí para a parte 2. Amém? Lição de número 2, parte 2. A inspiração bíblica também é verbal. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. A inspiração bíblica é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. Nós já lemos, não precisa pegar. 2 Timóteo 3,16. Essa tradução vem do termo grego theopneustos. Amém? Theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus, inspirada por Deus. Aleluia. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou. Amém? Porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Vamos abrir aí Apocalipse, que está fácil. Apocalipse é mais fácil ainda. Amém? O último livro. Apocalipse 19. 9. Apocalipse 19, 9. Diz assim: e disse-me, escreve. Amém? Olha o que Deus diz a João na ilha de Patmos. E disse-me, escreve: bem-aventurados ou felizes aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Oh, aleluia. 1 Coríntios 14, 37. 1 Coríntios 14, 37. Vamos lá?
1 Coríntios 14, 37. Pega aí a palavra do Senhor. E se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Amém? Veja o que Paulo diz, né? Se alguém cuida de ser profeta, se você é profeta de Deus, né? Ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo está dizendo: olha, tudo aquilo que eu vos escrevo, tudo aquilo que o Espírito Santo me instruiu a dizer, eu digo, mas todas elas são mandamentos do Senhor. Amém? Que Deus continue falando conosco através da sua palavra, que Deus fale com você através da sua palavra. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente, né? Não foi colocado e deixado no piloto automático, né? Como se escrevesse um ditado. Eles foram instrumentos de Deus, cada qual com a sua própria personalidade e com o seu talento. Uns rudes, outros mais sinceros, né? Outros diferentes. Amém? Outros rudes, mas não importava. O importante era ser usados por Deus, como instrumentos de Deus. Amém? Cada um tendo a sua personalidade e cada um usando do talento que Deus deu a cada um. Então todos eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, vamos lá? 2 Pedro 1:21. Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro 1:21, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Nenhuma profecia, né, nunca foi produzida por vontade do ser humano, do homem. Amém? Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas ou colocadas nas Escrituras. Amém? Dúvidas? Escreva e depois manda para a gente aí. Amém? 3. A inspiração bíblica é plenária. Amém? Está no título. A inspiração bíblica é plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária. Isto é, a inspiração é total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Veja o que Paulo diz, né? Veja o que Paulo afirma. Paulo diz assim, olha: toda a Escritura é inspirada. Toda a palavra é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16, que nós já lemos. Então, na nossa declaração de fé, professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado ou menosprezado ou deixado de lado. Amém? Aos Romanos nós lemos que tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Pegue o livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Porque dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Porque tudo que dantes foi escrito
para nosso ensino. Amém, irmãos? Pare para pensar, tudo que Deus deixou na sua palavra é para que nós possamos aprender dela, é para que nós possamos, né, sermos ensinados por ela. O problema é que nós não temos, né, o costume de estarmos buscando de Deus ensinamento através da sua palavra. Muitos têm a Bíblia em casa como simples instrumento, simples, né, algo que se coloca ali e se deixa. Não, mas a palavra do Senhor é para ser lida, porque é ela que nos instrui, não é? Quanto mais eu busco da palavra, quanto mais eu leio a palavra, mais Deus fala comigo, mais proximidade, mais conhecimento de Deus eu tenho. Amém? Então ela foi deixada para que nós pudéssemos aprender. Amém? Paulo diz: para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Glória a Deus. Então, nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma. Amém? E um relatozinho breve. Diz assim: a Bíblia é inspirada. A Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo, e os seus livros têm o mesmo grau de autoridade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É o que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo, é a inspiração de Deus, é a inspiração divina. Então, nós vemos que é devido à inspiração divina que ela é chamada de palavra de Deus, que vem a ser inspiração divina. O que é inspiração divina? Não é? Para que a gente possa compreender um pouquinho, vejamos primeiro o que é inspiração. No sentido fisiológico, é a inspiração do ar para dentro dos pulmões, e pela inspiração do ar que temos fôlego para falar. Nós inspiramos e expiramos, não é? Quando estamos falando, o ar é expelido dos pulmões, é o que chamamos de inspiração. Pois bem, Deus, para falar a sua palavra através dos escritores da Bíblia, inspirou neles o seu Espírito, enxertou neles, né? Colocou neles o seu Espírito. Portanto, a inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo de Deus, como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e a transmitir a mensagem divina, sem mistura e sem erro algum. Então, a própria Bíblia reivindica para si a inspiração de Deus, pois a expressão "assim diz o Senhor", como carimbo de autenticidade divina, ocorre mais de 2.600 vezes nos seus 66 livros da Bíblia. Isso além de outras expressões, né, equivalentes. Amém? Vamos aí para a parte 2, não é? A inspiração divina e os autores da Bíblia. Está aí na tua revistinha. Amém? Se a gente estiver correndo, também avise. Se quiser que fale mais pausadamente, nós também falamos. Amém? Glória a Deus. A inspiração divina e os autores da Bíblia, capítulo 2, da lição de número 2. Vejamos aqui primeiro a inspiração dos autores. Amém? A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos, conforme a capacitação de algum. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramático, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino, simplesmente não foram intérpretes. Isso porque Deus não inspirou aos escritores
escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina, a mensagem do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2, 10 e 11. Amém? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual os homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. O 2, que diz assim: as limitações dos autores. As limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinados às mesmas paixões e falhas. Amém? Não eram pessoas especiais, não eram pessoas sem pecado, não eram pessoas diferenciadas, não eram pessoas comuns, como eu e como você. Amém? Está aí no livro de Tiago. Amém? Livro de Tiago. Glória a Deus. Vemos Tiago 5:17. Tiago 5:17. Veja o que diz a palavra do Senhor. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Amém? Pedro escreve e diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, que eu e que você, mas ele orou, ele buscou, ele pediu ao Senhor que não chovesse, e a palavra de Deus diz que 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Moisés, por exemplo, mesmo sendo autor do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia, ele foi impedido, de entrar na terra prometida, porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Veja o que está escrito lá em Deuteronômio, lá na frente, Velho Testamento, não é? Por isso que eu falo, é tão bom você manusear a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você aprende, aonde buscar, aonde vai chegar a hora que você vai saber automaticamente onde estão os livros, não é? Da palavra do Senhor. Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, 51 e 52. Amém? Deuteronômio 32, 51 e 52. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Amém? Entretanto, nenhum texto da Escritura, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações dos seus autores.
Vemos que eram homens como nós, sujeitos a pecados, a cometerem erros, mas escolhidos pelo Senhor. Amém? 2 Coríntios 4, 7. Vamos voltar lá para o primeiro, vamos voltar lá para o Novo Testamento. 2 Coríntios 4, 7. Diz assim a palavra do Senhor: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O poder é de Deus, é Ele quem instrui, é Ele quem usa e é Ele quem capacita. Que nesta noite Deus possa capacitar você que está aí do outro lado, nós que estamos aqui. Que o Senhor venha derramar sobre nós unção, que o Senhor venha derramar sobre nós sabedoria, que nós possamos pedir a Deus, e com certeza Ele nos dará. Amém? Capítulo 3: os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Glória a Deus. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, que está lá em 1 e 2 Samuel, poesia, que se encontra no livro de Salmos, provérbios, no livro de Provérbios, e assim vai por diante. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas, narração alegórica, que envolve alguma verdade importante. Amém? Parábola, narração alegórica que envolve alguma verdade importante. Enigmas, está lá no finalzinho dessa lição, você vai ver lá. Amém? Que está em Juízes 14:14 e Ezequiel 17:2. De alegorias em Gálatas 4:22-24, Hebreus 9:9, de hiperboles, João 21:25, Colossenses 1:23, de metáforas e símiles, Zacarias 2:8, Tiago 3:3-5, de vocabulários simples ou rebuscados, a depender do grau de instrução do autor. 2 Pedro 3:15-16. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura de cada escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Amém? Para nós não lermos tudo, vamos pegar em 2 Pedro 3:15. Amém? 2 Pedro 3:15-16. 2 Pedro 3:15 e 16, que diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Veja o que Pedro fala, sobre Paulo. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Sabedoria dada por Deus. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria condenação. Amém? Pessoas que interpretam a Bíblia do jeito que eles querem. Hoje nós estamos vendo isso, As pessoas interpretando a palavra de Deus sem inspiração, sem conhecimento, sem a inspiração do Espírito Santo de Deus, usando da palavra de Deus até mesmo para se cometer algo cruel e terrível. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Amém? Em nome de Jesus. Provérbios 2:6. Provérbios 2:6, logo depois aí de Salmos. Provérbios 2:6.
2:6. Amém? Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Amém? Porque o Senhor dá a sabedoria. Busque de Deus. A palavra de Deus diz que Ele dá a quem pede, a quem busca. Amém? Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Glória a Deus. 4, não é? A linguagem de senso comum. Na revistinha, amém? A linguagem do senso comum. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram fraseologia comum e popular. Para citar um dos casos, ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, Josué fez alusão ao nascer do sol. Amém? Josué fala, né, do nascer do sol. Vamos lá? Josué 1:15. Glória a Deus. Josué 1:15. Até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Amém? Veja que aqui Josué usa a expressão nascer, o nascente do sol. E na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou. Amém? 10:13. Josué diz que o sol parou, simplesmente assim. Amém? Vamos ver lá o que diz a palavra do Senhor. Josué, capítulo 10, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Amém? Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos nós. 1 Coríntios. Vamos lá, Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 14. Coríntios, capítulo 14, do 9 ao 11. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Por que estareis como que falando ao ar? Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para com aquele que fala, e o que fala será bárbaro para mim. Amém? A sinopse, né? No final deste capítulo, as limitações humanas, o uso de diferentes gêneros literários e o emprego de linguagem comum não anula a inspiração divina dos autores da Bíblia. Vou repetir: as limitações humanas, o uso de diferentes gêneros literários e o emprego de linguagem comum
não anula a inspiração divina dos autores da Bíblia. Aí na tua revistinha você tem aí ampliando o conhecimento. Diz assim: a inspiração. As Escrituras eram sopradas por Deus à medida que o Espírito Santo inspirava seus autores a escrever em prol de Deus. Por causa da sua incitação e superintendência, as palavras dos escritores eram verdadeiramente a palavra de Deus. Pelo menos em alguns casos, os escritores bíblicos tinham consciência de que a sua mensagem não era meramente sabedoria humana, mas as palavras que o Espírito Santo ensina. Amém? 1 Coríntios 2,13, veja aí. 1 Coríntios 2,13. Diz assim a palavra do Senhor: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Amém? Glória a Deus. Se quiser tomar uma água, tome uma água, respire um pouco. Amém? Nós vamos estar passando aqui para o capítulo 3 desse estudo de hoje. Amém? Espero que você possa estar acompanhando e estar entendendo. Se não estiver entendendo, depois pegue, releia em casa, acompanhado da Bíblia, estude mais um pouquinho, porque o nosso tempo aqui é corrido. Amém? Capítulo 3, que tem um título que diz o seguinte: o Espírito Santo e a Bíblia. Amém? O Espírito Santo e a Bíblia. Vamos lá? O Espírito Santo e a Bíblia. A inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Está lá em Josué 3,4. Juízes 3,4. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias, no livro de Esdras 1:1 e 5:1. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. Zacarias 7:12. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como os livros inspirados. Lucas 24:44. Essas declarações atestam o Espírito Santo como a fonte originária da inspiração do Antigo Testamento. Amém? Vamos ver aqui Lucas 24:44. Lucas 24:44. Glória a Deus. Lucas 24:44. Diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. É Jesus falando. Amém? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, enquanto estava com o seu povo, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 2. A inspiração do Novo Testamento.
Amém, irmão? Depois você pode estar lendo essas referências que nós não estamos lendo. Você pega a palavra do Senhor e lê em casa. Amém? Glória a Deus. A inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. A promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. Amém? João 14, 26. Lá, João 14, 26. Glória a Deus. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia, glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Bendito seja o nome do Senhor. B. Os escritos bíblicos que vindicam este cumprimento. Os escritos bíblicos que vindicam, que comprovam este cumprimento. Atos 2:4. Atos, está logo aí depois de João. Atos 2:4. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus. 1 Coríntios 2:10. Aleluia. 1 Coríntios 2:10 diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém? Ainda as profundezas de Deus. Então, nesse aspecto, Paulo declara que escreve sobre orientação do Espírito Santo. Amém? Paulo declara que não vem dele, que toda a palavra, que todos os seus escritos, que todas as suas cartas vieram sobre orientação do Espírito. Amém? E que suas epístolas são as palavras de Deus. Glória a Deus. Romanos, volta um pouquinho, Romanos 15 e 16. Romanos 15 e 16. Romanos 15 e 16. Amém? Glória a Deus. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Amém? Mas, irmãos, em parte vos escrevi, mas ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus foi me dada, pela graça que por Deus me foi concedida. Aleluia. 1 Coríntios 14, 37. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Nós já vimos esse versículo anteriormente. Gálatas, amém? Gálatas 1:12. Vamos ler Gálatas 1:12.
Gálatas 1:12. Pode procurar, não tenha pressa. Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras. Nós já lemos 2 Pedro 3,16. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da nova aliança. João 16,13. João 16, João 16:13. Amém? João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escritura. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da nova aliança. Aleluia. Amém? João 16:13, que nós acabamos de ler. Amém? A obra da regeneração e a iluminação. A obra da regeneração e a iluminação. Glória a Deus. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 15:26. Amém? João 15:26. Diz assim a palavra do Senhor: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Amém? Glória a Deus. 16, do 8 ao 11. João 16, do 8 ao 11. Louvado seja o nome do Senhor. Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Diziam, pois: que quer dizer isto? Um pouco, não sabemos o que diz? Aleluia, glória a Deus. O celular aqui pulou na mesa. Espero que não tenha sido meu, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. 16, nós lemos do 8 ao 11. Amém? João 15:26, João 16, do 8 ao 11. Vou ler aqui, vou repetir. Caiu o negócio aqui. 16, do 8 ao 11, que diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, deste modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação, produz a fé regeneradora, que vem pelo ouvir a palavra. Amém? Romanos 10:7. Romanos capítulo 10, versículo 7. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Amém? Vamos ler o 6 para ficar mais fácil de entender. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos
a Cristo. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano, a fim de regenerar os pecadores. Sem esse mover do Espírito não é possível nem aceitar e nem entender as palavras de Deus. Mateus 13:15. Mateus capítulo 13, versículo 15. Bem, Mateus 13:15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Amém? 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se de iluminação, que está lá em Efésios 1,18. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Gálatas 1:8-9. Em Gálatas 1:8 e 9. Gálatas 1:8-9. Diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Amém? A sinopse desse capítulo 3 diz assim: a Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras e Escritura. Amém? Glória a Deus. A Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras e Escritura. Para a nossa conclusão, está aí na revistinha, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Amém? Glória a Deus. Tem aí o vocabulário que eu disse a você, com significado de algumas palavras que nós lemos no texto. Alegoria, que é o modo de expressão que procura representar pensamentos e ideias sob forma figurada. Hipérbole, figura de linguagem que consiste no exagero de uma expressão ou ideia. Exemplo: morrer de rir, chorar rios de lágrimas. Símile, figura de linguagem que denota o que é semelhante, análogo. Exemplo: seres prudentes como a serpente. Sinal diacrítico, sinal gráfico que junto à letra altera sua fonologia. Exemplo: acento agudo, cedilha, tio e etc. Tem aí a revisão do conteúdo que você vai fazer na tua casa aí, não é? E na próxima aula nós vamos estar corrigindo. Amém? Glória a Deus. Terminamos aí a lição de número 2, num tempo bom. Amém? Na próxima sexta-feira nós estaremos falando sobre a lição de número 3, a inerância da Bíblia. Já pegue a tua revistinha na semana, tira um tempinho na hora do teu almoço, antes de dormir, dê uma lidinha, não é?
pratique aí, dê uma lida, já vai anotando, amém? Para que juntos na próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir, nós possamos estar aqui para continuarmos com o nosso estudo, amém? Deus abençoe você que está aí do outro lado, que Deus nos abençoe a nós que estamos aqui, não é? Que o Senhor Jesus faça nos guardar a sua palavra, praticá-la, não é? Colocá-la em prática, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espero você aqui no próximo domingo, todos. Espero que todos estejam aqui. Não arrume compromisso no domingo, não, irmãos. Venha à casa do Senhor, dedique todo domingo a adorar ao Senhor, dedique todo domingo a estar na casa do Senhor, amém? Em nome de Jesus, consagre esse domingo ao Senhor teu Deus, amém? Então eu aguardo você no culto, às 18h30, o culto da família. Que Deus abençoe. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, de podermos estar aqui na tua casa, de podermos estar nos lares, com aqueles que estão acompanhando, Senhor, pelo Facebook, por aqueles que estão seguindo também pelo YouTube. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos guarde, nos proteja, que a alegria do Senhor ela seja a nossa força, Pai. Que nós possamos a cada dia mais buscar do Senhor sabedoria e conhecimento. Aleluia, para que nós possamos colocar em prática o teu querer e a tua vontade. Abençoe o teu povo, Pai, é o que eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Até a próxima sexta-feira, e aqueles que estiverem no nosso culto até domingo, em nome de Jesus.